Podem assentar, irmãos. Muito bem, vocês receberam aí em mãos um material, uma folha com um gráfico, com desenho, e uma apostila. Essa apostila eu pedi para os diáconos, nós não fizemos muitas, eu pedi que ele entregasse apenas para o pessoal que tem um pouquinho mais de dificuldade com o celular, porque eu compartilhei. Esse material todo ele está lá no grupo das devocionais, então se você tem habilidade aí com o celular, sabe abrir um documento em PDF, você já tem ele aí no celular, você pode acompanhar por ele. A folha do quadro, essa sim, é uma para cada um, para que todos possam visualizar, e nós vamos compartilhar também aqui na tela, para que todos possam ver. Eu vou pedir para um dos diáconos só me trazer o controle do ar-condicionado, por favor, porque vai esquentar aqui na frente. Eu gostaria que, só para vocês entenderem a dinâmica do que nós vamos fazer nas próximas 3 semanas, o último capítulo da Confissão de Fé, ele trata do juízo final. A questão toda é que, para a gente estudar juízo final, a gente precisa entender em que lugar da nossa história se encaixa essa agenda do juízo final. E o que acontece é que a maioria dos crentes, e quando eu falo maioria, não é a maioria dos crentes da nossa igreja, é a maioria dos crentes, não consegue ter o desenho da história de Deus na mente. E aí, o motivo disso é principalmente por quê? Porque a Bíblia é um livro muito extenso, e nem sempre a gente sabe como lê-lo, e quando a gente sabe, normalmente nossas leituras, elas são demoradas, elas são longas. Normalmente as pessoas que são bem disciplinadas, elas leem a Bíblia em 1 ano. E é muito difícil você conseguir guardar uma história e criar um desenho na mente, fazendo a leitura de um livro do tamanho da Bíblia, do período de 1 ano, lendo 2 capítulos por dia. Você normalmente vai se sentir como? Eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender. Você vai se sentir como um visitante dentro de um castelo que tem lá 66 cômodos, né? E você sai de um, entra no outro, você nem consegue gravar um cômodo e você já está dentro de outro, e você percorre os 66 cômodos, mas você não sabe qual é o desenho do castelo. Porque quando você chegou, estava de noite, você não viu o castelo inteiro. Será que passando pelos cômodos do castelo, você consegue criar o desenho dele na sua mente? Ainda mais passando pelos cômodos, com um espaço muito demorado de um cômodo para outro. Um exemplo ainda mais fácil, imagine que você tem que comprar uma casa. E aí você passa na rua, vê uma placa de vende-se, e do ângulo que você tem da rua, você consegue ver o desenho da casa inteira. E aí você chega em casa, diz para sua esposa, olha, vamos comprar aquela casa? E ela te pergunta, você viu como a casa é? Ele falou, eu vi do lado de fora. Eu vi o desenho da casa, mas não sei como ela é por dentro, né? E aí você vai precisar entrar na casa para que você conheça internamente. Imagine um outro exemplo. Você vai visitar um amigo seu que comprou uma casa e você chega lá de noite e entra na casa para jantar. Você conhece a sala de jantar e o banheiro, onde você vai lá lavar as suas mãos. E no meio do jantar esse amigo diz para você o seguinte, olha, eu comprei essa casa, mas estou mudando. Eu vou para outra cidade, você não quer comprar essa casa de mim? Te faço um preço bom. E aí ele te mostra lá mais alguns cômodos da casa. Aí você vai para casa e conversa com a esposa. Olha, boa aquela casa, né? E a esposa diz, mas a gente precisava ir lá de dia, porque eu não consegui entender a casa. Eu vi a sala, a copa, o banheiro, mas não consegui entender como a casa é. Ou seja, a gente sempre precisa de 2 visões para conhecer alguma coisa. Uma visão do todo, uma imagem completa de como é, e depois uma visão das partes, que é uma visão interna. O que acontece conosco na igreja? Isso é com quem nasceu na igreja. Imagine para quem entrou lá no meio do caminho. A gente fica cada domingo recebendo uma pregação de uma parte. E aí é difícil você montar o quebra-cabeça. Eu tenho um amigo que acompanha as mensagens, não é da nossa igreja, mas acompanha as mensagens. Ele falou, pastor, minha grande dificuldade com a igreja sempre foi que os pastores semanalmente vão lá e dão uma pecinha do quebra-cabeça para a gente. Mas o quebra-cabeça é muito grande, a gente nunca consegue, a gente vai passar a vida inteira pegando essas pecinhas e a gente não vai montar. Então eu decidi que eu queria juntar
pregações da Bíblia inteira para eu poder ter todas as pecinhas, para eu poder ver esse quebra-cabeça montado. Eu falei, perfeito. E é basicamente essa a ideia nossa aqui nesta manhã. Como é que eu vou falar sobre o juízo final se você não entende a sequência da história? Então veja, eu preparei para vocês uma imagem que vocês receberam. Ô Beto, pode transmitir para o pessoal, por favor. Vocês têm aí em mãos e tem lá no aplicativo. Isso daqui é um quadro simples, objetivo e que te mostra a história do começo ao fim, completinha. Para você guardar esse quadro na sua mente e você visualizar isso e entender qual é o desenho da casa, qual é o desenho do castelo, ou melhor, como você quiser. E esse outro resumo que eu dei para vocês, tá? Eu falo resumo porque, basicamente, eu só coloquei os títulos e os textos bíblicos. Esse resumo que você tem, se você observar, na primeira página, ele começa com a criação. E lá, a última frase da última folha, o que tem? O juízo final. Então, por que eu estou fazendo isso com vocês? Porque nós vamos passar isso daqui, para que só quando chegar no juízo final, a gente abra a confissão de fé e entenda. Porque senão eu vou ler a confissão de fé com vocês, da mesma forma de alguém que dá spoiler de um filme, né? Eu chego aqui e vou direto para o final e conto o final para vocês. E falo sobre o final. E você não vai entender corretamente o que aconteceu e por que daquele final, sem entender a história. Tá bom? Então, a ideia é essa. Agora eu vou precisar do auxílio de vocês em dois assuntos. Primeiro deles, esta manhã não é uma manhã para debates e para tirar curiosidades sobre as teorias de milênio. Não vou fazer isso. Porque se eu for fazer isso, eu vou ter que, então, pegar uma semana, um mês, só para fazer isso. Porque existem 4 correntes que são muito conhecidas, uma delas a mais conhecida de todas, que foi amplamente difundido, inclusive dentro de igrejas presbiterianas, há 60 anos atrás, por comportores de Bíblia, que faziam lá um cursinho de escatologia muito mal feito, e trazia aqui um quadro que ele abria aqui, quase um pergaminho, com um monte de quadrado, linha, desenho. Ninguém conseguia nem guardar aquilo lá, quanto mais entender direito. Nem o cara que estava pregando sabia direito o que era aquilo. E eles colocaram aquilo na mente das pessoas, e encheram de coisa tipo, não tem os 7 anos lá de perseguição, 7 anos disso, 3 anos daquilo outro. Então, eu não vou entrar nesse debate com vocês. Primeiro, por quê? Porque a Bíblia é muito clara, a gente não precisa entrar nesse debate. Tá? E a igreja reformada, as igrejas como a nossa, a igreja presbiteriana e todas as igrejas da tradição reformada, elas são amilenistas, ponto. Você está dentro dessa igreja, você está dentro de uma igreja que tem um pensamento amilenista. O que significa uma igreja amilenista? Esse azinho aí, antes da palavra milenista, significa o quê? Nós não acreditamos em milênios. Ok? Nós não acreditamos nisso. Porque as teorias milenares, todas elas entendem que haverá um reinado presencial de Cristo sobre essa terra durante 1000 anos. E isso não tem base bíblica. Não tem. Mas fulano lá é de tal igreja, eu já vi ele explicando, tem. Tem por quê? Porque ele vai considerar uma interpretação do livro de Apocalipse, que nós já estudamos inteiro, ele vai considerar uma interpretação literal daquilo que João chama de 1000 anos, e eu provei para vocês aqui, quem participou das exposições de Apocalipse, nós lemos e estudamos exaustivamente que João, quando fala 1000 anos, ele não está falando de um período literal de 1000 anos. Então não vou entrar nesse debate novamente, por quê? Porque senão eu não consigo não vou sair nem da primeira página aqui do nosso resumo. Então esse é o primeiro ponto. Se você quiser saber sobre visões de milênio, sobre as teorias milenares, a gente pode marcar um outro dia para falar sobre isso. O que vocês vão aprender aqui é a teologia reformada, que a gente considera uma teologia bíblica, que interpreta essa questão de milênio como não existente. Nós temos um período, que nós vamos falar bastante sobre isso, chamado de últimos dias. Foi inaugurado pela ressurreição de Jesus Cristo e será encerrada pela segunda vinda do Senhor Jesus. Esse é o período que nós chamamos de últimos dias.
Tudo que tem que acontecer escatologicamente e que é anunciado na Bíblia acontece nesse período aqui. Entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda do Senhor Jesus, período chamado de últimos dias. Não tem 1000 anos de reinado de Jesus aqui na terra, 7 anos de perseguição, 7 anos de grande tribulação. Não, tá? Então a gente vai entender isso e eu quero mostrar isso para você guardar definitivamente qual é a sua crença, aquilo que a sua igreja acredita, qual é o nosso pensamento e qual a fundamentação para ele. Basicamente a gente só vai ler Bíblia aqui hoje, tá bom? Segundo auxílio que eu vou precisar de vocês. O pessoal que está na internet não consegue te ouvir quando você vai fazer pergunta ou fazer alguma colaboração. Então, tem um microfone lá, só que, especialmente hoje, eu vou pedir para vocês guardarem tudo para o final. Tá? Senão eu não consigo dar uma sequência lógica. E aí o que acontece? Talvez a pergunta ou a colaboração saia um pouquinho daquilo que eu estou traçando em termos de raciocínio com vocês, e aí eu posso perder o grupo e depois eu não consigo trazer de volta. Então, vamos seguir, você vai ter um material aí projetado, aqui está pequenininho, mas você tem na sua folha, e a gente vai seguindo o que está ali. Quando a gente terminar, eu vou abrir um período para tirar dúvidas, e o Vitor tem o microfone lá. Ok, então no final, quando a gente abrir para perguntas, vocês que quiserem, levantem a mão, o Vitor, ele leva o microfone aonde você está, porque senão as pessoas que estão na internet, elas não conseguem saber o que está sendo perguntado, ok? Então vamos lá, nós vamos caminhar da seguinte maneira. Primeiramente, eu quero que vocês olhem para o quadro, e eu vou dar uma mínima explicação aqui sobre o quadro que vocês estão vendo. Para vocês que estão aí de frente comigo, do lado esquerdo de vocês, você tem o primeiro quadrante ali, um período que é chamado de Reino da Criação. Está nesse quadradinho escuro, quadradinho pretinho aí, tá? E você tem um quadrado mais acima que chama esse período de Reino do Deus Pai, ou Reino de Deus Pai. Que período é esse? É todo o período antes da vinda de Cristo. Como que a Bíblia, quando a gente estuda e analisa a Bíblia inteira, levando em consideração a ideia de reino, como que ela está dividida? Então, até Cristo nós temos o reino de Deus Pai. Este reino está dividido em 2 grandes períodos. O primeiro período é chamado de reino da criação. Meninos, só um detalhe, aí para mim fica difícil, senão eu não consigo ler, ok? Você tem o primeiro período, que é reino da criação, que é todo o período de Gênesis 1 até Gênesis 3, quando acontece a queda. Esse é chamado, reino de Deus Pai, no período de reino da criação. É antes do pecado, antes da queda. É quando Deus criou todas as coisas. Depois da queda, nós temos um período que é o período fora do Éden. Estamos ainda dentro do reino de Deus Pai, só que agora depois da queda. São 2 períodos aí até Cristo, dentro do reino de Deus Pai. Então, por que nós chamamos de reino de Deus Pai? Porque no Antigo Testamento, Deus se relaciona com o povo e Deus se dirige ao povo sem trazer maiores detalhes sobre a ideia de trindade. Nós temos a trindade já implícita em todo o Antigo Testamento, a começar pela palavra que é usada para Deus, que é Elohim, que a tradução literal de Elohim é deuses, né? Não é Deus, mas é deuses, porque El é Deus e Ohim é o sufixo de terceira pessoa do plural. Então é o deuses, né? Quando você lê lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A tradução literal ali do hebraico seria, no princípio criou o deuses os céus e a terra. Ou seja, a ideia de trindade já está explícito ali. Tá? Mas dentro da teologia, a gente divide esta parte da história, que vai até a vinda de Cristo. Nós chamamos esse período aí de período do reino de Deus Pai, porque Deus se relaciona com o povo como o Senhor, como Deus Jeová, como Deus Pai, sem entrar na relação do Filho e do Espírito, apenas Deus Pai. E aí você tem 2 períodos, reino da criação, que é antes da queda, então aquele período que foi vivido dentro do Éden, e nós temos o reino do reino da criação, pós-queda ou fora do Éden, que é esse período onde o pecado passou a fazer parte da nossa história. Então, todo esse período passado, antes de Cristo, reino da criação, reino do Deus Pai, o reino em que Deus se relacionava apenas com o povo, se revelando como o Pai, como Deus Jeová.
Depois nós temos a vinda do Senhor Jesus, que é esse quadrante que está no meio. Pode manter na primeira tela ainda, Beto, sempre na primeira tela. Até a gente terminar aqui, eu quero descrever tudo. Então, esse quadrante do meio aí é chamado de reino do Messias. Por quê? Porque você tem a vinda do Messias, ele anuncia o Evangelho, ele realiza um sacrifício e ele ordena aos discípulos que eles discipulem o mundo, que eles façam discípulos de Jesus. Durante esse período, Filipenses 2, que nós vamos estudar hoje à noite, o Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés do Filho. O Filho tem toda a autoridade. Ele é Rei Supremo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o rei da história. E este período que nós chamamos de reino do Messias, que pode ser chamado também de reino da redenção, é o período em que Cristo paga o preço pelo seu povo, pela sua igreja, e ele inaugura o reinado de Deus, o reinado do povo de Deus, melhor dizendo, o reino dos céus aqui na terra. Tá? Então, esse período aí, que é o período do reinado do Messias, do reino da redenção, é chamado nas Escrituras de últimos dias. É essa época presente que nós estamos vivendo. Todos os acontecimentos, como eu disse lá no começo, todos os acontecimentos escatológicos, os acontecimentos relacionados ao fim, eles estão acontecendo nesse período, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Ah, pastor, mas depois Jesus não vai ficar aqui, depois vai subir, depois vai voltar. Não, Cristo vem a segunda vez e vai acontecer na sua vinda pelo menos 7 eventos principais e um evento conclusivo, ok? Então, não há um período de história terrena com esse mundo caído depois da segunda vinda de Cristo. Cristo vem para consumar, para encerrar a nossa história, ok? Essa história terrena aqui. Então veja, esse período que nós chamamos de reino do Messias, de reino da redenção, ele é marcado por vários sinais que eu quero ver com vocês hoje. E esta época, ela termina com um momento muito dramático, é um momento em que todas as perseguições, as tribulações, os sofrimentos que a igreja passou, desde a sua inauguração lá em Atos, nesse pequeno e curto período que antecede a vinda de Cristo, isso vai aumentar de uma forma absurda, ao ponto de que o Senhor mesmo diz que esses dias terão que ser abreviados, senão não sobraria nem os cristãos, porque todos pereceriam nas mãos dos opositores a Cristo, dos opositores do Messias. Especialmente, nós vamos ver um texto lá de Apocalipse, que eu já estudei com vocês, de Apocalipse 20, que fala da soltura de Satanás por um breve período. Tá? E esse texto, ele é fundamental para a gente compreender aqui. Porque quando nós lemos Apocalipse 20 diz, fazendo menção a Cristo, que desceu um anjo do céu, que acorrentou Satanás e o colocou em prisão durante 1000 anos. João está falando do quê? João está falando desse período aqui, que é o período da igreja. Ah, pastor, mas Satanás, ele está preso? Claro que ele está. Ele não está autorizado a fazer o que ele fazia antes. Ele fechava nações. Ele impedia que nações inteiras tivessem conhecimento sobre Deus. Mas agora, nesse tempo, o próprio Senhor Jesus nos ensinou a levar o Evangelho a todos. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Ou seja, Satanás ele está limitado na sua atuação. Ele não pode impedir o reino de Deus, porque Cristo reina, é o reino da redenção. O Evangelho reina. Aonde o Evangelho chega, ocorre transformação. E ninguém pode impedir isso, porque é o reinado do Messias. Nós temos sim um príncipe deste século causando terríveis danos, que é Satanás, mas ele está limitado, ele não reina absoluto, ele está absolutamente limitado pelo próprio Senhor que o acorrentou. Mas Apocalipse 20 diz que lá no finalzinho, por um curto período de tempo, ele será solto e ele sairá a seduzir e a enganar as nações, a juntar Gog e Magog que pelejarão contra o povo de Deus. Essa é uma profecia, uma revelação escatológica sobre aquilo que antecede a segunda vinda de Cristo. Mas esses acontecimentos todos, eles estão dentro desse período previsto na Bíblia, chamado de últimos dias, que é essa época que nós estamos vivendo. O último quadro mostra o que acontece na segunda vinda de Cristo. Nós temos aquilo que nós chamamos de reino do Deus triuno. Porque aí nós vamos ver claramente as 3 pessoas da Trindade envolvidas nesse período. Especialmente você tem
o último dia, que está aí logo depois daquela coroa lá que vocês estão vendo, você tem nesse dia, eu vou citar aqui, depois nós vamos estudar isso daqui, provavelmente na semana que vem, item por item. Você tem a parousia, que é o nome dado à volta de Jesus, o aparecimento dele nas nuvens. Você tem a ressurreição dos justos, você tem a transformação daqueles que são crentes e estiverem vivos, você tem o arrebatamento deles, você tem a morte do homem da iniquidade, você tem a morte dos ímpios que estiverem vivos, e dentro aí desse aspecto da morte dos ímpios, imediatamente depois, faltou aí no seu texto, a ressurreição dos ímpios, e aí o juízo final. Ok? Então, esses acontecimentos todos ocorrem num único dia. Agora, esse dia, como ele não será regido pelos astros, pelo sol, pela lua, esse dia é um dia que é chamado, e nós vamos ver os textos que dizem isso, ele é chamado de o último e terrível dia do Senhor, um dia grande, um grande dia. Então, nós não sabemos quanto tempo esse dia vai durar, mas com certeza não são 24 horas nossas. Com certeza não são, porque esse dia não será regido pelos astros, ok? E quando esse dia encerra, é inaugurado então o reino da glória, tá? Então, nesse período do reino do Deus triuno, nós temos o dia do Senhor e em seguida nós temos o reino da glória, que aí é novo céu, nova terra e esse que é chamado de dia eterno, porque até o tempo será extinto, nós viveremos eternamente. Basicamente, o que eu acabei de descrever para vocês é a história da Bíblia inteira. É o desenho da casa toda, tá? Então, eu preciso que você guarde esse desenho na sua mente. Tá? Qualquer parte da Bíblia que você for ler, você consegue enquadrar dentro desse desenho. Deixa ele guardado lá dentro da sua Bíblia. Você consegue enquadrar facilmente aqui dentro. Porque esse é um desenho simples, objetivo e que dá um panorama. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Ele dá um panorama escatológico para você. Ele te dá um panorama da história do começo ao fim, com ênfase especialmente na questão do fim. E aí você não vai ficar naquela confusão de 7 anos disso, 7 anos daquilo, porque isso daí tem a ver com uma teoria a respeito do milênio chamada dispensacionalismo. E que nós rejeitamos veementemente, porque ela não tem embasamento bíblico. Vamos lá. Agora, então, eu quero entrar com vocês, começando lá pelo reino da criação, e nós vamos ver os textos bíblicos que mostram esse desenho da história que eu acabei de dar para vocês. Ele não foi tirado da minha mente, ele foi tirado das Escrituras, e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, abra aí o seu resumo na primeira página. Nós vamos começar pelo reino da criação, e pode passar aí, Beto, o próximo slide, vamos seguir. Isso, esse daí, ok? Então, vamos lá. Reino da criação. Quando é isso? Lembra? Lá nos tempos passados é aquele período antes de Cristo, e antes também da queda de Adão e Eva. Esse período é chamado de reino da criação. Gênesis 2, 15 a 17 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou o homem, Deus criou o mundo, Deus deu uma moradia para o homem, Deus estabeleceu o modo de vida do homem e Deus lhe deu uma lei. Pronto, esse é o reino da criação. Deus fez todas as coisas e Deus estabeleceu uma ordem. O homem deveria obedecer 3 mandatos: o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Ele tinha que governar a terra, ele tinha que se relacionar com o seu semelhante e ele tinha que dar contas a Deus, obedecer a Deus. Os 3 mandatos do homem. Esse era o plano. Esse é o plano de Deus para o homem. Foi o plano que Adão e Eva receberam no reino que nós chamamos de reino da criação. Acontece que, pode passar, Beto, no reino da criação, o reino das criaturas santas, aconteceu a rebelião. E aí você vem o segundo quadrado, aí, o segundo texto. Houve rebelião no reino da criação. O que aconteceu? Gênesis 3 narra para nós a tentação que Eva sofreu e, na sequência, a tentação dela, a sua punição junto com Adão por aquilo que eles fizeram. Veja o que o texto diz, eu estou citando aí para vocês, Gênesis 3, especialmente o versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem pecou, por causa disso, ele foi expulso do jardim do Éden,
Por causa disso, o pecado passou a fazer parte da nossa história, porque nós nos tornamos herdeiros de representantes federativos caídos. Então, se Adão e Eva, que são os pais, o pai e a mãe de toda a raça, se eles caíram, nós herdamos a queda e herdamos as consequências da queda. Herdamos biologicamente, herdamos espiritualmente e herdamos juridicamente. Então, biologicamente, nós perdemos acesso à árvore da vida que dava a condição de eu viver eternamente. Eu fui expulso do jardim proibido de comer. Espiritualmente, eu fui afastado de Deus pelo meu próprio pecado. Ou seja, o pecado, ele produz um abismo entre nós e Deus, ele me afasta de Deus. E especialmente aqui, esse ato de Deus expulsar Adão do Éden, o Éden era o lugar em que Adão entendia que a face de Deus se manifestava. Tanto que, a partir de Gênesis 3, Adão expulso do Éden, ele vive às margens, às portas, diante do jardim do Éden. Quando Caim comete um pecado de homicídio contra o seu irmão, ele é expulso daquele lugar, e o texto diz que ele saiu de diante da face de Deus. O que era a face de Deus? A face de Deus era o jardim do Éden. E embora Adão não pudesse adentrar, mas ele ficava ali do lado, ele ficava próximo. Quando Caim cometeu o pecado de homicídio, ele se afastou, e aí é simbólico isso, ele se afastou da face de Deus, ele foi morar longe da casa de Deus. E aí, daí por diante começa essa nossa história do homem se rebelando e se afastando cada vez mais de Deus. Essa é a segunda parte do reino de Deus Pai. A primeira, reino da criação, a segunda parte é a parte fora do Éden, que é o reino das criaturas, o reino de Deus Pai, ainda mais sobre criaturas rebeladas contra Ele. Terceiro quadro aí, ainda considerando isso. O reino da criação é um reino eterno. E esse ponto é importante a gente considerar, por quê? Porque Deus não vai aniquilar a criação, não vai aniquilar os homens, e não haverá um tempo em que Deus vai zerar tudo isso daqui, aniquilar todo mundo e criar tudo de novo e começar tudo de novo. Esse pensamento, embora pareça estranho, é o pensamento de algumas religiões. E é o pensamento, inclusive, de muitos homens não religiosos. De que um dia isso aqui tudo vai ser destruído, tal, e vai começar um novo ciclo de evolução, e tudo começa e tudo acontece de novo. Aquele princípio, aquela ideia que está dentro de filmes como, por exemplo, Matrix. Bom, a Bíblia diz que o reino da criação, este reino de Deus Pai, ele é eterno, ele jamais acabará. Ou seja, o próprio Deus vai redimir esse reino, vai colocá-lo em estado de santidade novamente, mas ele nunca mais deixará de existir. Então vejam textos. Salmo de número 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus é o dono desse reino. Salmo 29, 10. O Senhor preside aos dilúvios como um rei, e o Senhor presidirá por quanto tempo? O Senhor presidirá para sempre. Então, se você tem medo de chuva e ficou apavorado essa noite, deixa eu te dar uma má notícia. E uma boa também, né? Chuvas sempre existirão. E mesmo quando houver nova terra e novo céu, essa terra vai ser como ela é, ou como ela deveria ser, de forma perfeita, né? Como ela era nos dias de Adão. Então, haverá água, haverá todas as coisas que existem hoje, exceto o pecado e toda a destruição que o pecado ocasionou para todos nós. O Senhor presidirá esta terra, este reino, que é o reino de Deus Pai, o Senhor presidirá esse reino para sempre. Ou Ele, na figura de Pai, nesse período, ou o Filho, na figura de Filho, ou no reino da glória, o Deus triuno, presidirá para sempre. Porque este reino é um reino eterno. E aí tem outros textos aí, não vou citar todos, porque aí a gente não consegue atravessar isso tudo que eu quero passar com vocês. Ou seja, Deus criou, e esta criação, ela foi colocada em uma situação de rebeldia, mas da mesma maneira como isso aconteceu, o Senhor vai redimir, como tem redimido os homens através de Cristo Jesus, mas Ele um dia vai redimir toda a criação, inclusive a natureza e todo esse planeta e todo o universo, e vai restaurar o estado de perfeição.
nós seremos alocados aqui novamente e nós viveremos sob o governo e a direção de Deus por toda a eternidade na nossa locação, no lugar para onde Deus nos criou. Deus não nos criou para viver nas nuvens lá, como anjinho, né? A gente só de pensar nisso, num primeiro momento, parece legal, mas depois a gente vai ver, mas é um tédio. Para nós é um tédio, porque nós somos criados para cultivar a terra, nós somos criados para descobrir, nós somos criados para construir. Por que nós temos criatividade e por que nós sabemos construir coisas? Porque Deus nos deu esse atributo dele. E Deus não vai tirar esses atributos de nós, muito pelo contrário, Ele vai aperfeiçoar esses atributos. Então pense, se o homem é afetado pelo pecado, ele consegue construir coisas incríveis, imagine o que nós poderemos fazer quando nós não estivermos mais afetados pelo pecado. É um mundo glorioso, é um mundo que ninguém consegue nem sequer imaginar. É o mundo do Deus, o reino do Deus triuno, que é o reino da glória. Mas antes de a gente chegar lá, vamos passar aqui por um momento muito especial. Então vamos lá. Próximo slide aí, nós vamos para o Novo Testamento e vamos, para o Novo Testamento não, perdão, para o próximo quadrante, que é esse quadrante do meio, o reino da redenção. Textos bíblicos que nos falam sobre este reino da redenção. Vou começar pelos textos do Antigo Testamento que anunciaram esse período, que é esse período que nós estamos vivendo hoje, período dos últimos dias. Vamos lá, Gênesis 3,15, lá no começo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente, né? Entre a tua descendência e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, isso aqui é chamado de proto-evangelho. Lá na queda do homem, Deus já anunciou o reino da redenção. Deus já anunciou que enviaria um descendente da mulher, e esse descendente esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, colocaria Satanás em cadeias, destruiria as intenções e as obras de Satanás de destruir aqueles que são o povo de Deus, que são aqueles que são tementes a Deus, aqueles que amam a Deus, que dependem de Deus, que esperam em Deus. De tal maneira Satanás almejava fazer isso, que ele queria atacar a Deus. E lá no Éden, no momento em que Deus disciplina Adão e Eva, Deus disciplina a serpente também e condena. E diz, o seu dia vai chegar. Eu vou enviar o meu filho, um descendente da mulher, e ele vai esmagar a sua cabeça. Ou seja, o reino da redenção já estava previsto, já estava anunciado. O anúncio do reinado do Messias também aparece, eu quero ver mais alguns textos com vocês. Salmo número 2, de 6 a 11, diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O salmo de número 2 é um salmo profético falando sobre a vinda do Messias. Este salmo, ele tem cumprimento, ele tem realizações no tempo em que ele foi proferido, mas a realização dele messiânica, ela se representa na vinda do Senhor Jesus e na instituição da Igreja de Cristo, e a sua completude, a sua concretização plena se dará no último dia com a volta do Senhor Jesus. Lembra que toda profecia ela tem 3 tempos, são como 3 montes, um na frente do outro. Um pequeno monte, um grande monte e um monte gigantesco. Se você olha de frente, vê o pequeno, o grande, parece que é uma coisa só. Mas quando você olha de lado, você tem um cumprimento lá nos dias dos salmistas que escreveu. Depois você tem um cumprimento na época do Novo Testamento, da vinda do Senhor Jesus. E você tem um cumprimento definitivo nos últimos dias. O que essa profecia do Salmo 2 diz, ela fala a respeito do reinado de Cristo, do reinado do Messias. E que os reis da terra deveriam se deixar advertir, porque esse reino chegaria. Espiritualmente esse reino já chegou. Fisicamente esse reino chega lá no último dia, quando Cristo vem na sua segunda vinda. Isaías 9, 2, é a mesma coisa, é uma profecia com o mesmo aspecto. Isaías 9, de 2 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Em que período nós estamos? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele veio. O problema é que os homens não o receberam e o rejeitaram. Mas isso não anulou o fato de que ele veio. O problema é que os homens se voltaram contra ele e o mataram. Mas isso não o sentenciou à morte. Ele ressuscitou. O problema é que os homens continuam tentando apagar ele da história. Mas ele está vivo. E a igreja é a prova de que ele está vivo. E a igreja avança com a ética do reino, com o evangelho do reino, com a mensagem do reino, em todos os cantos da terra. Isso significa o quê? Nós estamos no reino do Messias, prometido lá em Isaías, prometido lá no livro de Salmos, prometido lá em Gênesis. E esse reino terá a sua consumação na vinda do Senhor Jesus. Até o dia da segunda volta do Senhor Jesus, os reis da terra podem estribuchar e tentar conter esse rei. Mas quando ele voltar pela segunda vez, ele virá glorioso. Na primeira vez ele veio humilhado, por isso tem o símbolo da cruz e o segundo tem o símbolo da coroa. Quando ele voltar na segunda vez, ele vem glorioso. Ele diz, olha, eu estou reinando sobre esta terra. Vocês tiveram a oportunidade de reconhecer o meu reino e não reconheceram, e por isso vocês serão punidos. Isaías 11, versículos 1 e 2. Do tronco de Jessé, que é da descendência de Davi, do tronco de Jessé sairá um rebento. E das suas raízes, um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, lembra do batismo de Cristo, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, lembra do Senhor Jesus com 12 anos falando com os escribas e com os rabinos, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Profecia sobre Cristo, sobre esse reinado. Daniel 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, está falando de Cristo, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas, os servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Não significa que é reconhecido de imediato, mas ele não será destruído. Pode levar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos para os homens se dobrarem diante desse rei, mas eles se dobrarão. Lembra que nós lemos lá em Filipenses? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos debaixo de que reino? Nós estamos no reino do Messias, o reino da redenção. Vamos para o Novo Testamento, vamos ver os textos do Novo Testamento que confirmam que nós estamos nesse período aí chamado Reino da Redenção. Primeiro texto, Mateus 3, 2. Mensagem do evangelista transmitindo as palavras do Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ainda, Mateus 28, 18, que vocês conhecem de cor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não está dizendo que a autoridade me será dada. Está dizendo que, Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, imagine um cetro. Deus Pai, lá dos tempos passados, reino da criação, e reino da criação fora do Éden. Deus Pai, quando envia o seu filho realiza a sua missão e Deus Pai entrega acabei de citar o nome, o cetro nas mãos do filho e diz, você tem toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra. Vai, meu filho, e reina. Ah, mas os homens se rebelam contra esse rei. Sim, eles sempre fizeram isso. Se você lembrar da mensagem de Estevão, lá diante do Sinédrio, Estevão disse o que para eles? Vocês sempre mataram seus profetas. Vocês fizeram isso com Jesus e vão fazer agora comigo. Mas ao mesmo tempo Deus mostrou uma visão do céu e ele viu Deus Pai sobre o trono, assentado,
e Deus, o Filho, Jesus, em pé, à destra do trono de Deus. E ele começou a contar isso, e é aí que o sinédrio se enfureceu, e eles rangiam o dente contra ele, pegaram e levaram para o lado de fora e apedrejaram. Porque essa visão dele significava o quê? Eles erraram com os profetas, eles erraram com Jesus Cristo, e agora eles estavam errando com Estevão. Porque se Estevão estava tendo o privilégio de ver Jesus, que eles mataram diante do trono de Deus, eles erraram com Cristo. E se Estevão está vendo essas coisas, estão errando com Estevão também. É por isso que Paulo, lá no capítulo 24 de Atos, diz que Deus falou com ele: dura coisa é o recalcitrares contra os teus aguilhões. O que Deus estava dizendo para Paulo é: dura coisa é você tentar negar a verdade que está implantada dentro de você. Dura coisa é tentar negar o que os teus ouvidos ouviram, o que os teus olhos viram. Porque Saulo estava lá quando Estevão pregou e quando Estevão foi apedrejado. Ele sabia do que Estevão viu. Ele sabia do erro terrível que o sinédrio estava cometendo. O reino de Cristo está estabelecido, é o reino da redenção, o reino prometido desde o Antigo Testamento, e esse reino chegou com a vinda do Senhor Jesus, foi inaugurado. Outro texto, Hebreus 2, versículo 8. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada, veja, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Gente, tem texto mais claro que esse? Olha, Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio de Cristo. Todas elas foram sujeitadas a Cristo. Mas nós ainda não vemos. Mas o fato de eu não conseguir ver, e de muitos homens não se sentirem sujeitos a Cristo, não significa que Ele não está reinando. Então, quando aquelas teorias milenares dizem: não, Cristo virá ainda e vai reinar presencialmente. Deixa eu dizer uma coisa: Cristo precisa estar presente para reinar? Nunca foi necessário isso. E aliás, quando Cristo veio e estava presente, os homens se arremeteram contra Ele e o mataram. Cristo reina. Pastor, mas tem coisa ruim acontecendo no mundo? Tem, e é necessário que elas aconteçam. Primeiro, por quê? Porque o mundo caído merece a sentença de um mundo caído. E todos nós fazemos parte de um mundo caído. Ah, mas fulano é bonzinho. Fulano é bonzinho, mas ele herdou a culpa do pecado. Fulano é bonzinho, mas ele também comete pecado. Fulano é bonzinho, mas ele está sentenciado à morte pela queda dos nossos pais, que foi repetida pelos filhos. Pastor, mas é uma criança de 4 anos. Mas nós todos estamos debaixo de uma sentença. Nós somos uma raça caída. Quando nós geramos filhos caídos, nós não geramos filhos santos. Por isso que os nossos filhos precisam aprender sobre Cristo e sobre Deus desde a tenra infância, porque nós geramos filhos caídos. E a melhor chance de que os nossos filhos não se rebelem contra Deus é a gente desde cedo ensinar Cristo para eles. Agora, não tem ingenuidade, não tem neutralidade e não tem santidade nesse mundo caído. Então, todas as coisas que acontecem, que nós falamos: pastor, por que um Deus bom deixa acontecer coisas ruins? Coisas ruins são sentença de Deus contra o mundo caído. Primeiro. Segundo, coisas ruins cumprem profecias que Deus deu a respeito desse tempo. Terceiro, coisas ruins são oportunidades que Deus dá para arrependimento. Quando eu encaro uma coisa ruim, eu não devo pensar em quem recebeu, mas eu devo pensar em quem poderia ter recebido. Lembra da torre de Siloé? Morreu 18 lá, vieram perguntar a Jesus: o que eles fizeram de errado para eles morrerem lá naquela torre? Jesus disse: ao invés de perguntar o que eles fizeram de errado, vocês vão perguntar por que isso não aconteceu com vocês. Eles não eram mais pecadores com vocês do que vocês. Se aconteceu com eles, poderia ter acontecido com vocês. Então, se arrependam, porque eles não têm mais chance, mas vocês ainda têm. É assim que a gente avalia coisas ruins no mundo de Deus. E não o contrário. Não tentando colocar Deus contra a parede. O reino do Messias foi anunciado, ele está acontecendo. Todas as coisas foram colocadas debaixo do seu domínio, mas ainda nossos olhos não conseguem perceber isso claramente. Próximo. O Pai confiou ao Filho a administração espiritual desse reino. Colossenses 1, de 13 a 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde é o reino do Filho do seu amor hoje?
Você está nele. É a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo. Ok? Quando o Senhor nos libertou do império das trevas, Ele nos deu uma família. Ele nos deu parte dentro do seu reino. Então veja, como é que eu vou crescer espiritualmente? Eu vou crescer através deste reino do Filho do seu amor, através da igreja, através do ensino, através da palavra, através da comunhão no Espírito com os meus irmãos, da comunhão no Espírito com o Espírito Santo, com Deus, com o Filho. E isso acontece através da agência do reino de Deus na terra, que é a igreja, do qual o cabeça é Cristo. Então, quem tem a administração espiritual sobre as nossas vidas? Jesus Cristo. Quarto, no Novo Testamento, o reino da redenção também é descrito lá em 1 Coríntios 15, versículo 24 e 25, quando nós somos notificados que o Pai confiou ao Filho a administração do reino por um tempo determinado. Aqui é o ponto principal para a gente aqui dentro desse período. O período da redenção tem tempo para acabar? Tem. 1 Coríntios 15, 24 a 25. E então virá o fim, quando ele, veja só, ele é Jesus, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Quanto tempo vai durar o reino da redenção? Vai durar até o último dia, como nós vamos ver agora para frente, o último e grande e terrível dia do Senhor, quando o Senhor Jesus vai transformar os vivos, vai ressuscitar os que estiverem mortos, e vai destruir o homem da iniquidade, e vai colocar em prisões eternas Satanás, os seus demônios, os homens ímpios, todos que fizeram oposição ao Senhor, que não o reconheceram como Deus, ou seja, quando Deus colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando isso acontecer, que é lá no último dia, então o filho pega o cetro e devolve para o pai. Está feito. Missão encerrada. E aí nós vamos para o reino da glória. E no reino da glória, então, o pai vai dizer para o filho: você vai sentar no trono lá embaixo na cidade santa, junto com eles. E nós vamos reinar por toda a eternidade com esse povo. Em santidade. Ok? Isso nós chamamos de reino da glória. Pode colocar aí o último quadrante aí do nosso slide, né? O reino da glória, né? Então, o reino da glória, e o texto que eu quero que vocês observem aí, é o texto de Apocalipse 21, versículo 1, embora você tenha todo o conteúdo lá de 21 e 22. Este reino da glória, João teve um vislumbre dele quando ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aí é símbolo de que o mundo sem Deus não existe mais. A ideia de mar aí não está falando do mar físico, como nós conhecemos hoje. Mas a ideia aí é que o mundo de oposição a Deus, lembra, nós estudamos Apocalipse, e nós vimos isso claramente em Apocalipse. Nós temos o que é chamado de Apocalipse, terra e mar. A terra representa o mundo temente a Deus, e o mar significa o mundo de oposição a Deus. A referência ali a mar é uma bacia que tinha na entrada do tabernáculo, onde os sacerdotes faziam purificação das mãos, e aquela água era chamada de uma água impura, era mar. E aí aquilo acabou sendo uma descrição do que é o mundo sem Deus, é um mundo de impureza, é o mar. Tá? A ideia aqui não é de que o mar oceano não exista mais, tá? Senão a palavra que estaria aqui seria oceano. É a ideia de que não haverá mais mundo de oposição contra Deus. Ok? Então, o reino da glória, João tem um vislumbre dele, mas nós não temos maiores detalhes sobre esse reino. Nós sabemos que Deus fará novo céu e nova terra. Ponto. Não sabemos mais. Tá? Nós sabemos que lá não haverá choro. Nós sabemos que lá todas as nações vão se alimentar da árvore da vida. Ou seja, não haverá morte, porque nós vamos viver eternamente, numa condição de perfeição absoluta. Tanto moral, quanto física e espiritual. Nós sabemos isso, que são as pistas que nos são dadas. Mas esse é o desenho. Tudo que você tem em termos de profecia do Antigo Testamento, te dão esse quadro aí que você tem nas suas mãos, você guardar na sua Bíblia. Reino de Deus Pai,
reino do Messias, que é chamado de reino da redenção, e reino da glória. Agora vamos aos eventos importantes, especialmente para nós que estamos aqui. Bom, vamos ver se vocês aprenderam. Nós estamos em que período, em que reino? Enquanto eu tomo minha água. Estamos em que período e em qual reino? Fica com medo não, gente, eu sei que vocês entenderam. Estamos no reino da redenção, né? E qual é o período, né? Como é chamado esse período do reino da redenção? Ou últimos dias, né? Estamos dentro desse período, estamos vivendo os últimos dias. João lá no primeiro século diz, já são os últimos dias. João disse isso lá, já no primeiro século. Então vamos lá, e aí aqui a gente tem muito texto bíblico, eu nem coloquei no slide, porque senão não ia caber, mas a gente vai caminhar um pouquinho. O que eu quero fazer com vocês? Eu quero falar sobre estes últimos dias, e nós vamos tentar deixar o último dia para a semana que vem, e depois a gente fala sobre o juízo final. Se não der, a gente continua, eu vou caminhar mais uns 15 minutos aqui, daí a gente encerra, tá bom? Então vamos lá, últimos dias. O Antigo Testamento fala sobre os últimos dias, que é esse período que nós estamos vivendo? Fala. Olha lá, Deuteronômio 31, 29 diz assim, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente. Moisés falando com o povo. E vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias. Porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos. Ou seja, Moisés está falando, vocês receberam a lei, vocês receberam a terra, mas vocês vão fazer o que vocês sempre fizeram, que é pecado. E nos últimos dias vocês vão proceder de forma corrupta. Ele está fazendo uma menção sobre esse período que nós estamos vivendo hoje. O que mais? Isaías 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias, profecia sobre esse tempo, nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia, dos gentios. Porque isso é uma profecia sobre a vinda do Senhor Jesus. Nos últimos dias esse caminho será glorioso. E aí ele está falando de caminho mesmo. Porque ele está escrevendo lá da Palestina, está dizendo, por estas terras caminhará o Rei dos Reis. Estes caminhos serão gloriosos, porque serão os caminhos percorridos pelo Messias, e estes caminhos serão os caminhos percorridos pelo Evangelho. Essa é a ideia. Quando isso vai acontecer? O Antigo Testamento já anuncia, nos últimos dias, nesse período que nós vivemos. Jeremias 23, 20. Não se desviará a ira do Senhor até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias. Entendereis isso claramente. O que Jeremias está dizendo? Quando chegar o momento certo, o Senhor Jesus vai revelar as coisas para vocês. Vocês vão entender claramente. E se você observar o Evangelho, ele é misterioso no Antigo Testamento. Ele não está claro, dito com todas as letras. Ele está revelado, mas não de forma plena. Quando o Senhor Jesus vem, essa revelação se torna plena. Lembra lá de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2? Né? O autor da carta aos Hebreus disse que, olha, por muitos anos e de muitas maneiras Deus tem se revelado a vocês, mas agora Ele se revelou através do seu Filho, que é a plenitude do conhecimento de Deus, da revelação de Deus. É o que Jeremias já tinha proferido. Nós estamos dentro desse período, que é o período em que Cristo veio e se revelou, e revelou o Evangelho e o caminho de salvação. Mais um texto ainda sobre o anúncio dos últimos dias no Antigo Testamento. Oséias 3:5 diz assim: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. E aqui é uma profecia ainda vindoura para Israel. Nos últimos dias, eles se aproximarão do Senhor. O Senhor que eles rejeitaram, eles se aproximarão. Miqueias 4, versículos 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá
que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Você pode lembrar de Pentecostes e a pregação de Pedro a gente de todas as terras e de todas as nações que vieram ali para uma festa e chegaram a encontrar um evangelho. E não apenas encontraram, mas ficaram e começaram a convidar os seus parentes: venham para Jerusalém, porque há uma grande novidade, uma boa notícia, que é o Evangelho de Jesus. Ou seja, esses são os últimos dias. É disso que Jesus, é disso que o Antigo Testamento nos fala, e é isso também que nós encontramos no Novo Testamento. Vamos lá. Textos do Novo Testamento que falam sobre esse período que nós estamos vivendo, dos últimos dias. Chegaram os últimos dias, veja lá, Atos 2,17. Atos 2,17. E acontecerá nos últimos dias, Atos, aqui, citando uma profecia do profeta Joel, do Antigo Testamento, confirmando que aconteceu o que Joel havia predito. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Hebreus 1 e 2, que eu citei para vocês, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Esse é o reino dos últimos dias, é o reino da redenção. E o Novo Testamento está citando esse período, dizendo: chegaram os últimos dias. 2 Timóteo 3:1, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ora, Timóteo recebe essa carta de Paulo, e Paulo está escrevendo da onde? Da prisão. E Paulo está mostrando para Timóteo: Timóteo, as coisas não são fáceis, nos últimos dias haverá perseguição, tempos difíceis. Eu estou preso. Preciso dizer mais alguma coisa? E é interessante que 1 e 2 Timóteo, diferente de Filipenses, Paulo está na segunda prisão. Na segunda vez que ele é preso. E dessa segunda vez que ele é preso, ele não sai vivo. Ele é decapitado. Dessa segunda vez que ele é preso, ele é colocado em isolamento, diferente da primeira, que ele ficava pregando para os guardas da guarda pretoriana. Nessa segunda vez, ele está preso, acusado de ser o responsável por ter posto fogo em Roma. Ele está isolado, ele está doente, ele está cego. É essa a situação de Paulo agora. Sozinho. E Paulo está escrevendo para Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele estava vivendo isso na própria carne. 2 Pedro 3:3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. Ontem eu estava aqui falando com os jovens e adolescentes sobre Round 6, que é uma série do Netflix. Que é uma série que foi produzida no país que tem o maior contingente proporcional de cristãos. Na Coreia do Sul são 77% da população cristãos, católicos e protestantes de todas as denominações. Evangélicos são 54% da população. E eis que desse país saiu uma série, está lá no Netflix para quem quiser ver, terrível, banalização da vida, um lixo, em todos os sentidos possíveis da palavra. E esta série zomba de crente do primeiro episódio até o último. No primeiro já começa com o testemunho de uma menina que diz que o pai era pastor e assassinou a mãe. Daí por diante vocês podem imaginar. Isso foi produzido, não foi feito para atacar o cristianismo do Ocidente. Isso foi produzido na Coreia do Sul para atacar o cristianismo da Coreia do Sul e ridicularizar os crentes de lá. Ficou na gaveta lá dos produtores durante 10 anos, até que eles tomassem coragem para fazer isso. Mas como há um movimento de resistência ao cristianismo no mundo inteiro, agora eles tomaram coragem e colocaram. E adivinha a surpresa? A série está batendo recordes de audiência no mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo nutre esse sentimento de rebelião a Deus, que se extravasa em zombaria contra Cristo e contra a igreja de Cristo. Está acontecendo. Últimos dias. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos...
existem outras palavras no Novo Testamento que são usadas para descrever esse período, né? Uma delas é últimos tempos, essa expressão. E aí está aí, 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso tem acontecido o tempo todo. Você conhece alguém que era crente e hoje está vivendo aí de acordo com ensinos de demônios? Não, pastor, esse negócio de ensino de demônio aí, eu não sei disso não. Eu te explico. Viver uma vida que só pensa em dinheiro, ganância, como está lá na série, inclusive, Round 6, é uma vida segundo o ensino de demônios. Se você considera dinheiro a coisa principal da sua vida, está seguindo o ensino de demônios. Se você segue uma vida em que você odeia a igreja, você fala assim, eu não preciso de igreja para nada, eu odeio a igreja, não quero saber de igreja. Ensino de demônios. Se você abandona pai e mãe, ou se você não fala com o seu irmão, ensino de demônio. Porque o que é o ensino de demônio, senão tudo aquilo que é avesso às Escrituras? Se você odeia, ofende, assassina seu irmão, seja virtualmente, através do cancelamento, seja através de uma fofoca, maldizendo uma outra pessoa, ou seja fisicamente atacando uma pessoa, você está andando segundo a prática e o ensino de demônios. Se você frequenta igrejas que ensinam qualquer coisa diferente daquilo que está na Escritura, você está dentro de uma igreja que tem ensino de demônios. E a Bíblia diz que esse tempo que nós vivemos é um tempo em que muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé para seguir espíritos demoníacos. 1 João 2,8 também tem uma outra expressão, que é a expressão última hora, para descrever esse tempo que nós estamos vivendo. Filhinhos, já é a última hora. Olha quando João está dizendo isso. Lá no século I, por volta do ano 90 depois de Cristo, perdão. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, João está te dando uma dica. Como é que você descobre em que período da história você está vivendo? Bom, se tiver anticristo perto de você, você está vivendo nos últimos dias. E será que tem anticristo perto da gente? É o tempo inteiro. O tempo inteiro. Qual é o conceito de anticristo? Anticristo é alguém que faz rebelião a Cristo e tenta usurpar o lugar que é de Cristo. Quer a glória que é dele. Quer o poder que é dele. Quer o domínio que é dele. Então, sempre que você tiver diante de alguém que nega Cristo e que quer ter domínio sobre coisas que estão debaixo do domínio de Cristo, você está diante de um anticristo. Quer ver onde tem um monte de anticristo? Nos púlpitos das igrejas, onde muitos homens, ao invés de falar de Cristo, falam de si mesmo, falam da sua religião. Anticristianismo. Ao invés de exaltar o nome de Cristo, exaltam seus nomes. Anticristianismo. Mas não é só lá. Quando você encontra, e aí eu vou usar essa expressão, estas bestas feras, de corruptos, gananciosos, pessoas que não têm nenhum outro ídolo, nenhum outro dono da vida, nenhuma outra coisa que eles adoram, a não ser o dinheiro. Você está diante de uma besta fera, de um anticristo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os doentes por poder são servos de Satanás, porque o que Satanás fez? Se você lembrar do que a Bíblia relata a respeito, e de forma muito resumida, absurdamente resumida, Satanás se rebelou no céu contra Deus. Olha a ousadia. Mas o que Satanás fez lá, os homens estão fazendo o tempo inteiro aqui. Se rebelar contra Deus. Aí Deus tem uma tolerância imensa, porque ele podia, com o sopro da boca dele, acabar com tudo isso. Mas ele decretou uma história, e ele vai cumprir essa história até o fim. Mesmo que ele tenha que tolerar as arrogâncias dos homens. Então, eu estou vivendo nos últimos dias? Sim, porque igual nos dias de João, nós estamos agora também convivendo com esses tiranetes que tem por aí. 1 Pedro 1,5. Último tempo.
Veja o que Pedro diz, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro está falando do tempo que ele estava vivendo. Quando é que nós soubemos a notícia da salvação pela graça? De forma absolutamente clara, através da mensagem de Jesus, no último tempo. Então, eu estou dentro do último tempo. É esse período que nós chamamos de reino da redenção. A pequena epístola de Judas, né? Tem lá um dado muito interessante para nós, chamando esse período de último tempo. Judas 1,18, os quais vos diziam, no último tempo, ele está falando, lembra-se dos profetas, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Você tem visto isso por aí? Então nós estamos nos últimos tempos. Mais uma expressão, fim dos tempos. 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quando é que se manifestou a mensagem de Cristo? Entre a sua primeira vinda e está sendo proclamado até o dia da sua segunda vinda. Portanto, mais uma prova, nós estamos nos últimos dias no reino da redenção. Então, quando vem alguém lá, um milenista, dizer, olha, vai acontecer assim, assim, assado, você pode pegar todos esses textos e mostrar para ele, não, meu amigo, você não sei que planeta você está vivendo, mas essas coisas aí que você diz que vai acontecer lá nos últimos dias, porque o milenista acredita que os últimos dias é depois do milênio, depois de um reinado de Cristo. Você fala para ele assim, meu amigo, tudo isso que você está falando que vai acontecer, já está acontecendo agora. Então, ou você perdeu o bonde da história, né? Se você tiver certo, você perdeu o bonde da história, já foi. Ou você está errado. Então, ao invés de você ficar tentando marcar no calendário e ficar esperando um reinado de 1000 anos e depois uma terceira vinda do Senhor Jesus, um terceiro evento, entenda que você está vivendo esse período perigosíssimo, mas ao mesmo tempo esse período extraordinário em que a gente pode compartilhar o Evangelho com as pessoas, que é o período dos últimos dias. 3 textos aqui, a gente encerra essa parte e eu vou parar por hoje, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios 10, 11. Fim dos séculos. É uma outra expressão. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, ele está citando coisas do passado, dizendo, essas coisas sobrevieram para eles, para nos alertar. Nós que estamos aqui, sobre quem o fim dos séculos chegou. Ou seja, Paulo está descrevendo-nos como participantes desse período que é chamado na Bíblia de últimos dias, ou de fim dos séculos. Muito bem. Diante disso, então, meus queridos irmãos, nós temos o reino da criação, o reino da redenção, o reino de Deus Pai, dividido em reino da criação e reino fora do Éden, antes de Cristo. E depois nós temos o reino da redenção, que é esse período que nós estamos vivendo, chamado nas Escrituras de últimos dias. Tá? Esse período Cristo está reinando? Sim, está. Os homens reconhecem o seu reinado? Não. A igreja é uma manifestação visível do reinado de Cristo? Sim, porque ninguém pode deter a igreja. As perseguições são prova disso? São. E o que nós vamos ver na semana que vem, eu vou pedir só para o Beto correr 2 slides aí para nós. Que nós vamos ver, isso, não, pode voltar, é aqui lá mesmo, acho que é um só. O que nós vamos ver na semana que vem, você tem na sua imagem, são estes sinais dos últimos tempos. Tá? Para não ficar apenas nesses versículos que descrevem essa terminologia, últimos dias, descrevendo esse período como o período que os apóstolos estavam vivendo, e que é o período da igreja, para ficar ainda mais claro, eu vou tratar com vocês estes sinais que são próprios desse reino da redenção, desse período que nós estamos vivendo. Para provar para vocês que não tem 1000 anos disso, 1000 anos daquilo, tem simplesmente o período chamado de últimos dias. Esse grande compartimento da história que está entre a primeira vinda de Cristo e a segunda.
Se você quiser adiantar isso na sua casa, você tem os textos aí no seu resumo, você pega esse quadrado, vai lá, sinais dos últimos dias, abre seu texto, vê quais são os versículos, leia os versículos em casa. Aí você vai me adiantar a vida aqui no próximo domingo. Tá? Mas, basicamente, nós vamos ver tudo de escatologia dentro desse quadrado. E quando a gente terminar, então, daqui 2 semanas, o último evento lá, do último dia, que é a próxima sessão nossa, aí sim nós vamos estudar a confissão de fé, que fala sobre o juízo final. Ok? Então, a minha parte aqui de apresentação, eu encerro aqui. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, nesse momento, está aberto aí para vocês, para fazerem suas colocações. Se alguém quiser, levanta a mão, o Vitor leva o microfone aí até você. Enquanto isso, eu vou olhar se tem alguma pergunta aqui no chat. Eu ia falar, não, isso só pode significar 2 coisas, ou não entender nada ou entender tudo. Pastor, eu não vou fazer pergunta não, mas se o senhor quiser falar alguma coisa a respeito, né? Pode mas falar. Eu acho que o senhor vai falar semana que vem. Em que parte que nós estamos dos últimos dias? Essa é a pergunta, vamos lá. Essa é a pergunta do século, aliás, dos séculos. Mas eu posso te adiantar uma coisa, Newton e todos, né? Esse tipo de tentativa, né, de situar que ponto que eu estou, como é que é o termo? É especulação. Qualquer coisa que eu falar para vocês será especulação. E eu vou dizer por quê. Porque todos esses sinais que eu vou passar um por um com vocês, com exceção de um deles, que é um movimento de conversão em massa de judeus, de conversão a Cristo, com exceção desse sinal, todos os outros se cumprem desde o primeiro século. Todos eles estão presentes. Evangelização às nações, né? Sinais do juízo de Deus, guerra, fome, cataclismas, sinais de oposição, anticristo. O próprio João diz, já existem anticristos entre nós. Todos esses sinais, eles estão acontecendo. Conversão de judeu, sempre teve também. Tanto que tinha uma igreja lá em Roma, cheia de judeus. Né? Agora, o texto lá de Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, eles mostram que Paulo tem essa esperança de que a plenitude dos judeus será convertida. Não de toda a nação judaica de todos os séculos, mas da geração que vai receber Cristo. Esta geração dos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, toda ela crerá em Cristo Jesus. Então, esse é o único sinal que eu tenho, que eu não tenho aspectos dele aparecendo ao longo de toda a história. Tá? Então, essa coisa de... Se eu falar para vocês, olha, eu acho que nós estamos aqui no último quarto, no último quinto dos últimos dias, é especulação. É totalmente especulação. Pastor, no meu entendimento, assim, como ainda está liberado a pregação do Evangelho, eu imagino que nós estamos no primeiro momento ainda, sabe? Pode ser. Pode ser que a gente esteja longe. Os eventos da parte final, eles não estão acontecendo ainda, né? Lembrando aí, quando vocês estão ouvindo o Newton, que quando a gente fala de parte final, e eu vou falar bastante disso semana que vem, parte final é um período que a Bíblia chama de 42 meses. É um período curtíssimo, que é esse período da soltura de Satanás. Isso, de fato, ainda não aconteceu. Porque se tivesse acontecido, as nações estariam todas reunidas, perseguindo a igreja de Cristo, mas aí sim, é perseguição violenta, é perseguição impeditiva, e é alguma coisa parecida com aquilo que Jesus fala lá em Mateus 25, para os moradores lá, os crentes de Jerusalém. Olha, quando vocês virem isso acontecendo, quem estiver no campo não volta para casa, tá? Então assim, isso realmente... Agora, a sensação de que isso está perto, deixa eu mostrar para vocês. João e os apóstolos sentiram isso lá no primeiro século. Eles foram perseguidos violentamente e caçados. Então assim, João podia perfeitamente lá no primeiro século dizer, Satanás está solto.